Uma das memórias mais privilegiadas das Escrituras Sagradas era a memória de Paulo. Paulo, o grande apóstolo, era capaz de recapitular toda a história do Velho Testamento. Mas Paulo desenvolveu uma arte que todos nós precisamos aprender a desenvolver. Vamos ouvi-lo. Ele disse: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Eu prossigo para o alvo, para conquistar aquilo pelo qual eu fui também alcançado. Uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que diante de mim estão. E eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se há uma arte que nós precisamos aprender, é a arte de esquecer. Paulo, com a sua memória privilegiada, não tinha um passado recomendável. Antes de conhecer a Cristo, Paulo chamava-se Saulo, um homem da cidade de Tarso, com uma cultura privilegiada, mas com um radicalismo religioso terrível. Até o capítulo 8 do livro de Atos, as Escrituras têm o cuidado de registrar a atitude intempestiva de Paulo, perseguidor da igreja, tolerante com a ação radical dos fariseus e provavelmente um dos assassinos de Estevão. Como que este homem pode mudar de vida tão radicalmente? Na estrada de Damasco, Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus. E o encontro com o Senhor Jesus é o marco de mudança, de virada na vida de Paulo. De perseguidor da igreja, ele agora é perseguido pela igreja. Aquele que tentava levar as pessoas cativas para as prisões se torna cativo pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta carta que nós tomamos um versículo, ela é escrita da prisão, da cidade de Roma. Paulo escreve aos Filipenses dizendo: eu tenho que aprender a esquecer algumas coisas. Esquecer é uma arte. A graça de Deus nos impulsiona a apagar o nosso passado. Como o salmista diz, que Deus pega os nossos pecados e os lança no mar do esquecimento, nós também precisamos aprender a esquecer. Este texto, há 3 frases de Paulo que determinam quem ele era. Primeiro, um homem determinado. Ele diz: uma coisa eu faço. Quem tenta fazer muita coisa, não faz coisa nenhuma. Então Paulo diz: uma coisa eu faço. Eu vou esquecer os erros do meu passado. Uma coisa que a graça de Deus nos ajuda é apagar o nosso passado. É tomar o fardo das nossas culpas e lançá-los para trás. E com determinação, com coragem, com mudança de rumo e mudança de vida, sermos como Paulo, determinado. Outra coisa que nós aprendemos com Paulo é que ele era um homem posicionado. Ele tinha uma posição. Ele disse: uma coisa eu faço. Eu esqueço o que eu não posso carregar nas minhas costas. Eu faço. Às vezes nós temos que começar a agir. Um passo de cada vez, uma decisão de cada vez, mas vamos nos posicionando e mudando o rumo e a direção da nossa vida. Outra coisa que nós aprendemos com Paulo aqui é resolução. Ele era um homem resoluto. Ele diz: eu esqueço, mas eu não paro. Eu esqueço, mas eu prossigo. Paulo tinha um alvo. O alvo de Paulo era ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Ele usava frases fantásticas como esta: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Este homem determinado, este homem posicionado, este homem que aprendeu o seu passado,
era um homem que aprendeu a prosseguir com resolução. Eu não sei como foi o seu passado. Todos nós temos passado. Todos nós temos quartos escuros na nossa vida que nós não gostamos de abrir a porta. Todos nós temos alguns pedaços da nossa existência que nós gostaríamos de apagá-los, como folhas de um caderno que nós gostaríamos de arrancá-las e queimá-las. Há um remédio para isso. Esse remédio Paulo experimentou no caminho de Damasco. Chama-se a graça de Deus. A graça de Deus é o remédio para apagar as nossas falhas, anular os nossos erros, destruir as nossas coisas e fazer de nós pessoas transformadas. Saulo de Tarso morre na estrada de Damasco. Nasce Paulo, o grande apóstolo, determinado, dizendo, eu faço. Posicionado, dizendo, eu esqueço. Resoluto, dizendo, eu prossigo. Hoje de manhã, erga a sua cabeça. Aonde o pecado fez um tremendo estrago na sua vida e na minha vida, a graça de Deus fez um grande conserto. A graça de Deus restaurou. Restaurar é dar forma outra vez. A graça de Deus regenerou. Regenerar é fazer outra vez. O radical da palavra é gen. É como Deus mudando até a nossa genética, refazendo a nossa vida, recompondo a nossa história. E agora, quando se fala de Paulo, não se lembra do seu passado. Ele é o modelo. A metade do Novo Testamento é produzida pela sua pena. E os textos que geram mais esperança, como tudo posso naquele que me fortalece, é vizinho do texto que nós acabamos de ler. Uma coisa eu faço. Eu esqueço o que ficou para trás. E eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação que Deus me dá em Cristo Jesus. Deus não é o Deus da condenação. Deus é o Deus que nos premia. E este prêmio foi alcançado na cruz pelo Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem disse isso? Paulo. Ele foi e ele tornou-se o modelo daqueles que podem esquecer o seu passado e com uma nova vida em Cristo Jesus. Nesta manhã, abra a palavra de Deus. Se você a tem, abra a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus e esqueça os erros do seu passado. Na cruz, Jesus Cristo os anulou. Através do seu sangue, ele nos perdoou. E esta nova vida está agora escondida no Senhor Jesus Cristo. Uma coisa eu faço. Você não tem que fazer muitas. Só uma. Entregar a sua vida hoje ao Senhor Jesus Cristo e deixar ele traçar o rumo do seu futuro, apagando o seu passado e lhe dando esta nova vida resgatada, regenerada, transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração a seu favor nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é poderoso para fazer uma nova vida na sua vida. Que Deus o abençoe rica e abundantemente neste dia. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.